Olá, eu sou o Demerval e nós estamos com mais uma videoaula sobre o SIG Escola. Especificamente hoje nós vamos trabalhar com o registro de faltas no sistema. Para fazer o registro de falta, o professor vai fazer inicialmente o registro de conteúdo. Mas antes, é claro, nós vamos sempre observar se estamos acessando o período letivo que desejamos colocar as faltas, se o meu nome está aparecendo aqui no registro do sistema, no acesso do sistema, se eu estou no módulo do professor, se eu estou na escola desejada para fazer o registro das faltas. Bom, acessou o sistema, na tela principal, o registro de faltas inicialmente começa pelo registro de conteúdo. Então, porque o sistema já gera frequências para todos os alunos naquelas datas específicas onde houve registro de conteúdo, de aulas dadas. Então, não é necessário o professor gerar frequências, é necessário o professor registrar faltas dos alunos nas datas específicas. Então, para isso, nós vamos começar pelo registro do conteúdo. Então, acionou a opção de registro de conteúdo, o professor vai selecionar a sua turma, aquela turma onde ele tem aula, vai selecionar a disciplina que ele deseja fazer o registro de conteúdos, vai selecionar o mês. Aqui nós temos algumas aulas registradas, vamos observar. Aqui tem um campo que não tem aula registrada, não tem nenhuma aula. Se nós entrarmos aqui nesta data, no botão de opções dessa data, no registro de faltas, vão ser carregadas as frequências dessa data. Carregou a frequência, então eu posso desmarcar para adicionar uma falta para esse aluno. Então a gente observa o aluno, ok. Essa aluna aqui, vou clicar, desmarquei, ficou falta. Então, quando o campo está desmarcado aqui conforme a legenda, o aluno está com falta. O sistema já gera frequência para todos os alunos. Naquela data que o professor não fez nenhum registro de conteúdo, significa que ele não deu aula, está vazio. Se ele acionar a opção de faltas, não existirão presenças geradas porque não teve a aula. Então, ele não pode colocar falta nesse dia porque não teve a aula. No entanto, se ele fizer um registro de aula, vamos colocar um registro de aula nessa data, ok, vou colocar aqui aula 1, vou salvar, salvei nessa data uma aula, se eu acionar a opção de registro de faltas agora dessa data, vai aparecer aqui as frequências geradas. Então, basta eu clicar para registrar a falta. Registrei a falta, ok, posso sair da janela ou clicando fora aqui, ó, no sistema, fora dessa janela, se eu clicar, ela vai sumir. Ou então, com a janela acionada, se eu clicar aqui no xizinho, ela vai sumir também. Bom, se eu quiser mais um registro de aula aqui para adicionar, se eu tiver mais uma aula, basta eu clicar nesse botãozinho de mais, que é adicionar mais aulas. Vou clicar aqui, vou adicionar uma aula 2, por exemplo, vou salvar. O sistema adicionou uma aula, segunda aula aqui. Nesse caso, ele vai gerar as frequências para mais uma data. Eu vou registrar as faltas aqui naquela data, se houve falta. Se não houve falta nessa data, o professor não precisa acionar nem entrar nessa tela, porque o sistema já gerou as frequências, ok? Se o professor apagar o registro de aulas, vamos apagar aqui esse registro de aulas, ó, cliquei na lixeirinha vermelha, ok? Ele apagou o registro de aula. Tinha duas aulas, agora ficou só uma. Voltamos ao registro de faltas, o sistema apagou todas as frequências, todas as faltas daquele dia que havia um registro. Então, dessa forma, o professor vai apagar as faltas quando ele apaga o registro de conteúdo. Então, como vocês viram, o registro de faltas, o registro de faltas depende do registro do conteúdo feito. Então, para o sistema, só pode existir frequência se houve aula. Essa é a lógica. Se houve aula, por que então houve um registro, então vai haver o registro, pode haver o registro de faltas, porque o sistema já gerou as frequências. Então, na tela do registro do conteúdo, o professor já pode fazer o registro de faltas do aluno por aula. No entanto, se o professor desejar fazer um registro de faltas por turma, ele volta à tela principal, aqui no registro de faltas, ele vai fazer o registro de faltas, selecionar a turma, selecionar a disciplina, e aqui ele vai fazer a seleção da data que ele deseja abrir das frequências para fazer o registro das faltas. Então vamos selecionar aqui um período de registro de frequências, porque a frequência já existe.
porque houve registro de conteúdo. Então, quando o professor aciona esse intervalo de faltas e clica no botão listar frequência, o sistema vai carregar todas as frequências, né, que foram geradas conforme as datas de conteúdos aqui, ó, aqui em cima, tem todas as datas que foram registradas pelo professor, ok? E o sistema, quando você coloca um intervalo maior, vou colocar aqui um intervalo maior, do dia 1 do 2 ao dia 24 do 3. Ele vai reclamar dizendo que você não pode carregar um período de frequência maior do que 30 dias. Então, no máximo, você vai fazer um carregamento de 30 dias de frequência gerada para fazer as faltas, né? Para fazer registro de faltas, porque a frequência já está gerada, já existe. Então, da mesma forma, aqui você tem agora um intervalo maior, diferente daquela tela do registro de conteúdo, que lá você tem que faz o registro de falta por data, né, se houve faltas. Aqui não, o sistema já carregou um intervalo maior, você vai desmarcar da mesma forma para fazer registro de falta, você coloca a falta nos alunos. Se está com falta, você quer atribuir novamente a frequência, né, a presença, clicou aqui, você atribuiu a presença novamente para o aluno. Então, esse aqui é um registro de faltas por turma, numa tela maior, diferente daquela do registro do conteúdo, né, em cima das frequências que já existem, em cima do conteúdo já registrado. O professor também pode querer fazer um registro específico por aluno. Então, aqui ele tem uma aba onde ele faz o registro por turma, ou ele pode fazer um registro por aluno. Então, vamos selecionar aqui uma aluna, essa aluna aqui. Vamos pegar um período, pode ser o mesmo período, pode ser outro período que ele desejar, né? Não importa. Ele vai escolher o período também na mesma sequência, que ele só pode escolher um período do que foi feito aqui no registro de frequência por turma, um período com no máximo 30 dias de letivos, tá? Então, nós vamos escolher um período aqui de 1 do 2 a 28 do 2. Vamos fazer o registro, vamos listar as frequências desse aluno. E aqui o sistema vai carregar todas as frequências do aluno, as datas letivas dentro daquele intervalo selecionado, e o que é frequência do aluno e o que ele está de falta, né? Então, se eu selecionar um outro aluno aqui, ele vai carregar, já vai carregar automaticamente dentro desse intervalo. Ó. Vou selecionar um outro aluno, ele já carregou automaticamente dentro desse intervalo. Eu vou só atribuir as faltas para esse aluno. Então, eu posso também querer colocar faltas por alunos ou faltas por turma, né? Faltas por alunos ou falta por turma. Quando eu carrego um campo de faltas por aluno, na tela de faltas por aluno, o sistema está me mostrando aqui, ó, qual é o percentual de faltas desse aluno na disciplina. Ele tem 9,2% no total, no geral de registro, não só dentro desse intervalo. Ele tem 9,2% de faltas na disciplina. E na carga horária geral da turma, no percentual de faltas na carga horária anual, o que ele tem, né, de faltas é 2% na carga horária geral, ou seja, então esse primeiro gráfico mostra a infrequência dele na disciplina. Okay? E esse outro gráfico aqui, a infrequência dele na carga horária geral. O que ele tem na carga horária geral de infrequência. Então, esse aqui é um formato de registro de faltas por aluno e um registro de faltas por turma. Então, você observou que tem 3 maneiras de você fazer o registro de faltas. Na tela de registro de conteúdo, direto na tela de registro aqui de conteúdos, selecionando o mês, né? Nos registros de aulas inseridos, você fazer o registro de faltas. Marcou, desmarcou, falta para o aluno. Ou lá no registro, voltando para a tela principal, ou na tela de registro de faltas, e aqui ele vai acionar um intervalo maior, né, para registro dessas faltas. E aí você pode escolher no máximo um período com no máximo 30 dias letivos para fazer os registros dessas faltas dos alunos. No caso das turmas, das séries iniciais, naqueles professores que são regentes de uma turma com todas as disciplinas, ou no caso a maioria delas, o sistema oferece um tipo de impressão dessas frequências especial, chamada consolidado de faltas, né? Consolidado de presenças por turma. E aí as faltas serão consolidadas, por exemplo, aqui o professor tem 2 aulas nesse dia, mas se ele não quiser registrar se o aluno faltou nesses 2 dias aqui, se ele registrar somente a falta em um dia letivo, em uma aula desse dia letivo, e imprimir a frequência consolidada,
o sistema vai colocar essa falta para o dia letivo desse aluno, quando a impressão é consolidada. Quando a impressão por disciplina, a falta é na disciplina, tá? Porque a contagem de infrequência do aluno para saber se ele vai ficar reprovado ou não por faltas é em cima da carga horária total da turma, né, de acordo com as disciplinas e carga horária da turma desse aluno, e não em cima da carga horária de cada disciplina desse aluno, né, que ele cursa. Então, se o professor assim desejar e a coordenação da sua escola e a direção da escola concordar, ele pode colocar a falta em apenas uma aula que teve naquele dia, em qualquer uma das disciplinas. Não precisa colocar em todas as disciplinas. E isso para séries iniciais e para aquelas turmas em que o professor é regente de todas as disciplinas ou na maioria delas, né, exceto algumas disciplinas específicas. Ele pode colocar falta em apenas uma aula de uma disciplina que teve aula no dia, não precisa colocar em todas, só em uma naquele dia. E aí, orientar a coordenação de que ele vai fazer impressão, a coordenação vai fazer impressão de frequência consolidada por turma. Lá na tela de impressão tem uma opção que é frequência consolidada por turma. Então, na hora da impressão, ele vai fazer essa frequência consolidada e o sistema vai consolidar essas faltas. Então, nessa videoaula, nós explicamos o procedimento para fazer registro de faltas no sistema SIG, para que sejam atribuídas todas as faltas conforme a infrequência dos alunos. Muito obrigado e até a próxima videoaula.